Olá, sejam muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. O tema de hoje é o tema Tu e Tua Casa. Esse tema é baseado no livro Vinha de Luz, livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel intitula a lição Tu e Tua Casa. E normalmente, o que Emmanuel faz nos livros da série Fonte Viva? Que são eles: o Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. Esses livros, Emmanuel estuda o Evangelho, pega versículos do Evangelho e faz um comentário, ampliando para nós a interpretação dos textos bíblicos. A lição é a 88 do livro Vinha de Luz. Qual que é o versículo que Emmanuel pega para o comentário? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Está registrado em Atos, capítulo 16, versículo 31. E Emmanuel pega esse versículo e faz um comentário. Ele inicia o comentário falando assim: geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho, que se sentem absolutamente sós, isolados no centro doméstico, na própria casa, no que diz respeito à crença religiosa. Esses novos discípulos do Evangelho, nos diz Emmanuel, afirmam-se absolutamente sós, dentro de casa, sob o ponto de vista da fé. Novos discípulos. Quantos de nós se encontra nessa situação atualmente dentro de casa? Quantos de nós que já iniciou o contato com o Evangelho, iniciou o contato com os valores imortais, começou a sua mudança íntima, ainda engatinhando nas modificações, na melhoria íntima, e encontram uma extrema dificuldade em vivenciar esses valores dentro da própria casa? Esses novos discípulos, o primeiro obstáculo deles é dentro da própria casa, com as pessoas que a gente mais ama. E Emmanuel desdobra, falando que esses discípulos novos, alguns, despercebidos de uma observação mais séria, de exame sério, passam a reclamar, passam a salientar o endurecimento dos parentes, a indiferença dos corações. Ele passa a reclamar da zombaria, que é natural que venha, passa a falar que é vítima e acusa os familiares. Normalmente, a gente tenta vivenciar o Evangelho dentro de casa e vem aquela indiferença dos parentes. E há uma confusão geral, porque os nossos parentes não nos entendem. Não entendem que nós estamos numa transformação de valores. Mas também, os novos discípulos, nós, não entendemos que eles não nos entendem. Então há uma incompreensão geral no começo. Por quê? Por que essa incompreensão inicial dentro do próprio lar? Nos diz Emmanuel que tal incompreensão demonstra que os princípios do Evangelho, que os princípios do Cristo nos enfeitam a faixa intelectual. Esses princípios a gente já entendeu, mas nos diz Emmanuel, eles ainda não penetraram o coração. Não penetraram o coração. Quantos de nós, meus irmãos, no mínimo, já assistiu 3 palestras sobre perdão?
Quantos de nós já leu a passagem do Evangelho onde Jesus fala para perdoar 70 vezes, 7 vezes? E mesmo assim, nós não conseguimos perdoar a pessoa que dorme ao nosso lado todos os dias. Por quê? Quantos de nós já leu a Bíblia, já leu o Novo Testamento, já leu o Evangelho segundo o Espiritismo mais de 5 vezes? Já leu lá a passagem do bom samaritano, onde Jesus mostra para nós que a caridade deve ser praticada sem nenhum se. Se ele for religioso, se ele for da minha família, se ele for rico. Jesus nos chama a uma caridade legítima, que vem do amor que somente dá só para auxiliar, sem nenhum tipo de si. E mesmo assim, nós ainda, diante de um parente dentro da nossa própria casa, um pedido de auxílio, muitas das vezes oculto, e nós observamos esse auxílio, nós não conseguimos, muitas das vezes, doar esse amor, fazer como o bom samaritano, na história contada pelo Cristo. Quantos de nós não conseguem retirar esse evangelho da zona intelectual, como nos diz Emmanuel, e colocá-lo na vivência, no sentimento? Nós vamos trazer, no estudo de hoje, mais 2 lições de Emmanuel, onde Emmanuel vai explicar para nós um pouco dessa vivência. Mas primeiro, nós precisamos aqui saber da doutrina espírita, saber o que Jesus veio nos trazer, quais são os princípios, o que quer o Espiritismo conosco. Qual que é o objetivo do Espiritismo na Terra? Então vamos primeiro enfeitar a nossa faixa intelectual, a nossa zona intelectual, como nos diz Emmanuel na lição? Então vamos lá. A gente vai na Revista Espírita de 1866, onde Allan Kardec traz para nós o objetivo principal da doutrina espírita. Revista Espírita de 1866. A doutrina espírita vem, como o cristianismo, mostrar ao homem a sua absoluta necessidade de renovação interior. O objetivo principal do Espiritismo. Renovarmos-nos. Qualquer avanço que a humanidade fez ou faz até hoje, os avanços culturais, os avanços na medicina, os avanços na ciência, os avanços na filosofia, não foram feitos sem renovação. O objetivo da doutrina espírita é a nossa renovação interior. Então o chamamento é um pouco diferente, é mais profundo. É além de buscar as renovações da cultura, do mundo, para que o mundo progrida, também e principalmente buscar a renovação do mundo que habita aqui dentro, do mundo de sentimentos, do mundo do intelecto, de crenças. A renovação íntima, a nossa evolução espiritual. E ele fala mais: renovarmos através dos nossos atos e dos nossos pensamentos. E o sentimento, Pedro? Por que Kardec não fala do sentimento? Porque as nossas atitudes, nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier. Primeiro a gente sente, depois é o raciocínio, aí gera o desejo, gera a ideia. Depois do desejo, do querer, vem a fala. Eu começo a falar. E depois vem a atitude, vem as nossas ações. E nas nossas ações estão o nosso futuro. Das nossas ações gera o nosso futuro. Por isso que a renovação é hoje. Se a gente quer renovar a nossa vida, é hoje. É a única coisa que está na nossa mão. Por isso o chamamento da doutrina espírita para a nossa renovação interior. E ele fala mais. Porque o projeto
de Jesus na Terra, ele é ousado, muito ousado. Nos diz Kardec que a doutrina espírita, objetivando desta forma, levar à transformação da humanidade. Não entendi, Pedro. Kardec está falando que a doutrina espírita tem o objetivo de levar à transformação da humanidade? Sim. Não é Kardec, é o Cristo. O Evangelho, a proposta do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é ousada. Imaginem só, meus irmãos, chegando aqui na sala, um homem simples, de veste simples, de sandália, lá do Vale do Jequitinhonha, carpinteiro, e chega diante de nós e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vim aqui hoje, estou na terra para implantar o reino de Deus na humanidade e dentro dos corações humanos. Nós vamos acreditar? Você vai acreditar? É desafiador. E até hoje a gente não acredita. Até hoje é difícil de acreditar. Então vem Kardec falando que a doutrina espírita tem como objetivo a transformação da humanidade. É desafiador para nós. Mas como fazer essa transformação da humanidade? Nos diz Kardec, pelo seu melhoramento, pela sua transformação, pela minha transformação, pela nossa transformação, estaremos transformando o mundo. Quando você se transforma, seja em uma atitude, seja em uma virtude, você ilumina a sua casa. Quando você se transforma e passa a viver de uma forma melhor, mais bondosa, mais caridosa no seu trabalho, e você ilumina, mesmo sendo uma velhinha, mas ilumina aquele ambiente. Então, pela nossa transformação, nós estaremos transformando tu e tua casa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos. Kardec traz para nós um dos fundamentos do espírita. Nos diz Kardec neste capítulo, Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vejamos bem, Kardec não fala que o verdadeiro espírita é perfeito, que para ser espírita não podemos errar. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela sua renovação e pelos esforços que faz para domar, para dominar as suas más inclinações. E aí caindo um pouco para a vivência. Quantos de nós que faz esse esforço diário? Quando o ódio vem e dá vontade de esganar o pescocinho da sogra, do cunhado, qual é o nosso esforço em dominar esse sentimento que não é você? O seu ódio não é você. E muitas das vezes a gente permite, nós nos permitimos que o nosso ódio tome decisões por nós. Aí, meu amigo, aí é um desastre. Por quê? Nós não pensamos. Você já tomou alguma decisão com muita raiva, sem pensar? Por isso que o caminho é sentimento, depois raciocínio. O sentimento é aquele motor que nos move. A gente sente raiva, dá vontade de fazer alguma coisa, mas aí vem o raciocínio. O que fazer com toda essa emoção? Vamos ponderar? Vamos canalizar esse sentimento para o bem? Qual é o nosso esforço em auto nos dominar? Para que a nossa vida não fique à mercê dos nossos sentimentos,
do nosso ego, da nossa personalidade. E as nossas decisões sejam tomadas com discernimento, porque nós nos dominamos. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em se dominar. Então vamos aqui em alguns princípios básicos da doutrina espírita. Alguns princípios básicos do cristianismo. O primeiro princípio da doutrina espírita, e o mais importante de todos, Deus. Deus. Jesus nos fala que toda a lei, se a gente pegar todos os profetas, resumir toda a lei que eles nos passaram, o resumo disso tudo, o resumo da lei de Deus está em amar a Deus sobre todas as coisas. Agora tem uma coisa interessante nisso. Porque nós, crentes em Deus, nós não temos mais dificuldade em crer em Deus, na crença num Deus único. Nós não temos dificuldade mais. Nós acreditamos em Deus. O grande desafio é aceitar que é Ele quem manda. Que é Ele quem cria tudo e coordena a nossa vida num processo de coparticipação. Nós atuando, mas Deus também atua. De vez em quando Deus deixa a gente decidir. De vez em quando é Ele que decide. Esse é o desafio do cristão, aceitar a vontade do Pai em nossa vida. O desafio do crente não é acreditar em Deus. É aceitar, como nos diz a primeira resposta do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema. Nós não acreditamos nisso. A gente acha que a nossa inteligência é suprema. E muitas das vezes, algumas coisas que acontecem em nossa vida, a gente fala, se eu tivesse aqui decidido, não, se eu tivesse feito isso, estaria melhor. Será? Será? Deus de vez em quando decide por nós. O difícil é aceitar, na mesma primeira resposta do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, quando os Espíritos nos falam que Deus é causa primária de tudo, nós não entendemos isso. Então, o que os Espíritos da codificação estavam nos querendo dizer? Que Deus é causa primária de tudo. O que é isso? Vamos fazer um raciocínio aqui. É da lei de Deus. Toda árvore boa dá bons frutos. Pois bem, Deus é a árvore. Deus é a árvore. E a criação é o seu fruto. Deus é perfeito. Ele é a inteligência suprema. Ele é causa primária de tudo. Ele é 100% justo, misericordioso e ele é amor. Ele é um pai que ama infinitamente a sua criação. Pois bem, ele é a árvore. A nossa vida foi direcionada e criada, está sendo direcionada por Deus. Ou seja, o que os Espíritos estavam nos querendo dizer? Tudo na vida, tudo na natureza e na criação de Deus tem um propósito para o bem, para a evolução. Um propósito educacional de renovação, de evolução. Tudo. Independente se a gente gosta ou não. Muitas das vezes a gente não entende essa vontade, porque dói. Agora, muitos caem, os crentes, e muitos saem da crença em Deus porque caem na velha pergunta filosófica teológica. Tudo bem, Pedro. Eu entendi aí o seu Deus aí de justiça. Eu entendi o seu Deus. Ele é amor, ele nos ama. Mas por que eu sofro? Deus é justiça, não é? Olha Brasília como é que tá. Se Deus é justo, por que tanta injustiça no mundo? Não entendi o seu Deus. Pergunta antiga, milenar, que nós estamos fazendo
há séculos. Pois bem, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, nos diz os benfeitores espirituais. Nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E vem nos esclarecer todas essas questões, que há muito estão nos retirando da crença muitas das vezes. Uma das respostas para essa pergunta tem 2 princípios: reencarnação e lei de causa e efeito. Mais 2 princípios básicos. A gente vai trazer uma fala de Chico Xavier, que está no livro O Evangelho de Chico Xavier, por Carlos Bacelli. Ele nos fala assim: olha, sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, naquele carinho do Chico, sem a ideia da reencarnação, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Sem reencarnação, eu não vejo explicação para Deus. Que é o seguinte: como entender um Deus justo sendo como uma criança na África? Ela já nasce aidética. E nós, nascemos aqui no Brasil, em berços confortáveis, cheio de educação e carinho. Por quê? Se Deus é justo. Reencarnação e lei de causa e efeito. Aquele espírito que nasceu na África, ele não é aidético. Ele não é africano. Ele é um espírito imortal. E que por um breve período de tempo planejou a reencarnação num corpo doente, que é uma grande escola. Mas aquele corpo doente vai fortalecer e vai ensinar certas coisas que ele precisa aprender. Mas a doença espiritual dele se manifestou no corpo, para as tarefas que ele iria empreender naquela encarnação. Porque as nossas limitações físicas, as nossas limitações encarnatórias, são para nos mostrar as limitações íntimas que nós temos, para que nós nos renovemos por dentro. Então, não é à toa que aquele espírito veio naquele corpinho aidético. Tem um motivo aí. Se você abrir 10 reencarnações, as últimas 10 encarnações desse espírito, nós vamos entender. E o seguinte, vão ser 30 anos, vão ser 50 anos, vão ser 70 anos. Numa dificuldade encarnatória, sim, mas daqui bilhões de anos, ele vai ser um espírito filósofo, professor, vai reencarnar novamente, vai ter filhos, vai ter novas possibilidades. Porque a nossa encarnação não restringe a nossa vida ela é ao infinito. Nós teremos várias e várias outras escolas encarnatórias. Sempre Deus nos dá uma chance. Sempre. E temos a lei de causa e efeito também. A lei de causa e efeito é uma lei limitadora. Uma lei limitadora. E ela pode ser libertadora. Por quê? Tem 2 notícias na lei de causa e efeito. A notícia boa é que você é livre para semear o que quiser, para falar o que quiser, para agir conforme você quiser. Agora, você é escravo das consequências do que você faz. Nós tornamos-nos escravos da nossa semeadura, das nossas atitudes. Aí não tem como fugir. Não tem como fugir. É da lei. Quem semeia, colhe. Jesus Cristo nos ensina que Deus é um Pai. Deus é um Pai. Na oração do Pai Nosso, ele nos fala que Deus é um Pai. Vamos lá. Vamos entender esse conceito que Jesus nos traz. Quando você dá um castigo no seu filho, quando você
priva o seu filho de certas liberdades, de certos desejos, quando você coloca o seu filho durante algumas horas de castigo, os adolescentes, nesse final de semana você não vai sair. Nesse final de semana você não vai no shopping. Quando nós privamos os nossos filhos e damos certos castigos neles, você faz isso porque você o odeia? Ou porque você o ama muito? Claro que é porque a gente ama muito. São essas privações que vão educar aquele ser, que ali está em desenvolvimento sobre a nossa responsabilidade, dos pais. Essas privações vão estimulá-lo a pensar melhor, a agir melhor e se tornarem pessoas mais maduras. E essas privações, esses castigos, os prepararão para as limitações do mundo afora. Porque o mundo vai trazer muitos nãos para eles. Muitos nãos. Muitas das vezes o mundo nos traz muito mais não do que sim. E se para os nossos filhos nós só damos sims, ele vai ser um frustrado no futuro. Vai ter uma extrema dificuldade com o mundo lá fora, com a vida real. Porque a vida nos traz não toda hora. Nos desafia toda hora. Não nos satisfaz 24 horas. Então, estas privações, nós pais damos com muito amor, muitas das vezes com o coração apertado, a gente dá um castigo, mas é uma atitude de amor, não é isso? Pois bem, meus irmãos, Deus também faz isso conosco. Nós, crianças espirituais, adolescentes espirituais, de vez em quando Deus tira. Tira. De repente acaba o dinheiro, vem uma crise, acabou. De repente um parente vai. De vez em quando Deus coloca. De repente vem aquele parente na família. De repente vem aquela situação difícil, vem um câncer inesperado. E a gente não queria. Mas aquela privação, aquela situação que nós estamos vivenciando hoje, muitas das vezes muito dolorosas, tem um propósito de amor, de muito amor. Deus está querendo nos ensinar algo, está nos fazendo amadurecer, mesmo que doa muito. Porque Deus é um pai. E o pai educa, o pai não castiga ninguém. As situações são formas de nos educar, de nos renovar, de nos aprimorar. Inclusive essa é a função da dor. Muitas das vezes a dor vem para ser um estimulante ao avanço espiritual, intelectual e emocional nosso. Pois bem, a gente trouxe alguns princípios básicos da doutrina espírita, que são esses princípios que precisam estar enfeitando mesmo o nosso raciocínio. Porque são eles: Deus, reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma. Você não morre, nunca. Nós não morremos. Lei de evolução. São esses conceitos que vão nos dar força para passar por todas essas dificuldades e alegrias que nós estamos passando na vida, que vão nos dar força para a gente permanecer caminhando, mesmo de joelhos, muitas das vezes arrastando, em dores e sofrimentos, mas a gente continuar avançando. Reconhecer que a vida é uma alegria de viver, independente se você tem ou não dinheiro, independente se você é ou não casado, independente se o mundo te beneficiou com bens materiais ou não. A vida sempre vale a pena, porque Deus sempre nos ama. São momentos curtos, muitas das vezes longos, muitos anos, de privações que vão nos fazer avançar. E esses conceitos fundamentarão
a nossa alegria de viver, a nossa fé, a nossa esperança. Então vamos cair para a vivência. A gente traz do livro Estude e Viva, psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, onde o Espírito Emmanuel e o Espírito André Luiz trazem uma lição. A lição se intitula O Espírita em uma Família Não Espírita. Emmanuel diz: o espírita suspira por ambientes que lhe sejam próprios aos ideais. Quantos de nós, esses discípulos novos do Evangelho, queriam que as pessoas dentro da nossa casa também fossem espíritas? Também comungassem dos mesmos valores imortais que nós estamos estudando. Quantos de nós queriam? E aí nos diz Emmanuel, o espírita, porém, comprometido com os parentes não espíritas, permanece acordado para a reencarnação. Como assim? Ele sabe, o espírita comprometido, ele sabe que não renasceu, que não reencarnou na família sem motivo. Você não está com essa sogrinha maravilhosa por um acaso. Você não está nessa família por um acaso. Tem um motivo muito justo. Nós não renascemos pela sorte ou por um azar. Não. Tem um propósito de amor nisso. E nos diz Emmanuel, uma das motivações de estarmos reencarnados na família onde estamos, seja por afinidade. Afim. Tem 1000 anos, 5000 anos que você reencarna com aquele espírito. São espíritos afins e vocês sempre vão na jornada encarnatória juntos na mesma família. Por afinidade. Segundo, por escolha. Você escolheu. Por algum motivo, antes de reencarnar, no planejamento, você escolheu estar naquela família. Terceiro, expiação. Você está nessa família por expiação. E expiação é o seguinte, é a colheita. Expiação é a colheita, não tem jeito. Vem um filho, não tem jeito. Não tem como afastar. Mesmo você querendo afastar do seu filho, a sua consciência vai te cobrar que ele é seu filho. O seu pai é dessa forma. Não tem como. É expiação. Não tem como você se afastar do pai. Você pode até se afastar, mas a sua consciência e o seu coração vai estar sempre ligado a ele. Expiação, colheita. Quarto, ou tarefa específica. Tarefa específica. E muitos de nós, ou não a maioria, é uma miscelânea disso tudo. Nós estamos na família entre espíritos afins. Muitos de nós escolheram estar na família. Todos nós temos tarefas específicas na família. E todos nós, a maioria, estamos espiando alguma coisa. Porque muitas das nossas decisões prejudicaram aqueles que hoje são nossos familiares em vidas passadas. E aí nos diz Emmanuel, o espírito reencarna e trabalha junto daqueles na família a quem lhe compete o propósito da família. Evoluir. Nós estamos na família para evoluir, para aprimorar. A família é uma escola de renovação nossa e dos familiares. E quitar-se. Quitar. Nós não somos cobradores. Nós não somos somente credores da família. Nós estamos ali também para devolver o que foi tirado. E aí Emmanuel nos fala assim, algumas situações familiares. Cônjuge difícil? Alguém aí tem cônjuge difícil na família? Pais incompreensivos? Alguém tem pais incompreensivos? Irmãos enigma? Aquele irmão que ninguém entende. O que é essa criatura, gente? Irmãos enigma e filhos problema? Olha a situação familiar. Cônjuge difícil?
pais incompreensivos, irmãos enigma e filhos problema, constituem na Terra o corpo docente da escola chamada família. Emmanuel é incrível. Os nossos professores, nessa grande escola, principal escola nossa, chamada família, são os nossos parentes. O seu grande professor, muitas das vezes, é a sua sogra. É o seu cunhado. É aquela esposa difícil, é um marido duro. Mudou a visão. Aquele banquete de família no domingo, na casa da sogra. E vem a sogrinha espetar, coloca o dedo na ferida e te ofende. Na verdade, ela está sendo a sua professora de perdão. Ela está te dando a oportunidade de exercitar o perdão, porque sem exercício a gente não vai aprender perdão. Mudou a visão. E aí a gente passa a ser aluno. E aí a pergunta é outra. Pai, o que você quer de mim nessa situação agora? O que você quer de mim diante dessa professora que está me exigindo perdão? Diante daquele marido ou esposa difíceis, que muitas das vezes são duros, imaturos, muitas das vezes exigem de nós, são os nossos professores. E aqueles inimigos são os principais, porque muitas das vezes são os únicos que têm a coragem de falar para nós aquelas sombras que nós carregamos. E os nossos familiares que nos amam muitas das vezes não nos falam. Mas aqueles inimigos familiares falam. E nos mostram aquelas gavetas mortas que precisamos abrir e fazer aquela limpeza. Em nosso próprio benefício. E aí Emmanuel finaliza. Sempre que nos reconheçamos desambientados da família do mundo, parece que a família do mundo não é o nosso ambiente. Não, Deus errou. Esse ambiente não é meu. Sempre que nos reconheçamos, o espírita, desambientado da família do mundo, lembremos-nos, nós estamos na família, na posição do devedor, entre credores vários. Nós estamos na posição do devedor. Ele vai trabalhar isso aqui. Nós vamos trabalhar esse tema aqui do devedor. E mais, nós estamos na condição de um aluno, nos diz Emmanuel. Nós estamos na família, na condição de devedor e de um aluno, num curso intensivo de burilamento espiritual. Olha, a família é um curso intensivo de renovação espiritual, de aprimoramento íntimo. Se Emmanuel falou que família é um curso intensivo de burilamento espiritual, o casamento é pós-doutorado do espírito. Casamento é pós-graduação espiritual, porque tem que se abrir, tem que modificar. O casamento está sempre nos exigindo sermos diferentes, aceitarmos diferenças, perdoarmos infinitamente, porque nenhum relacionamento se dá sem perdão. E quanto mais perto e quanto mais anos tenham os nossos relacionamentos, mais perdão são exigidos. Por que Emmanuel, então, nos traz que o nosso papel como espíritas dentro da nossa família é como aquele devedor entre credores vários? Nós vamos no livro Levantar e Seguir, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel comenta para nós quando Paulo de Tarso escreve na carta aos Romanos assim: eu sou devedor. Paulo era devedor? Tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E Emmanuel pega essa lição, pega essa fala de Paulo, e intitula a lição assim: nós devemos. E faz um comentário explicando. E fala assim: quem alcançou a felicidade de compreender esses valores do cristianismo
esses valores imortais da doutrina espírita? Porque, meus irmãos, é uma grande felicidade descobrir que nós não sofremos à toa. É uma alegria saber que eu sou muito amado, que o meu filho não vai morrer nunca, que essa construção de amor que eu faço na minha família vai durar para sempre. Todos os nossos erros um dia cessarão. Todas as nossas dores um dia cessarão. Agora, nos diz Emmanuel, quem alcançou essa felicidade de compreender o ensinamento do Cristo, recebe um sagrado depósito de valores imortais. Nós estamos neste momento, eu e você, os benfeitores espirituais estão depositando em nós valores sagrados e imortais. Mas Pedro, muitos podem pensar assim, Pedro, eu estou precisando de um depósito na minha conta corrente. Eu queria mesmo um depósito que Deus depositasse para mim na minha poupança, porque está danado. E a vida no mundo, Pedro, esses valores aí é evangelho, mas eu tenho que pagar minhas contas. A vida mesmo, Pedro, a vida é material, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. Sim, muito importante os valores da matéria. Mas eu faço uma pergunta aos senhores. O tablet que você der para o seu filho vai evitar que ele tenha uma depressão daqui a 15 anos, 20 anos? Os valores materiais, os presentes, as viagens que você proporcionar para a sua família vão evitar que você perca a vontade de viver daqui 20 anos? Que você tenha um pensamento fixo em suicidar daqui 10 anos? Não. Sabe o que vai evitar? Que a gente não perca o gosto pela vida, a alegria de viver, a esperança do amanhã? Esse sagrado depósito de valores imperecíveis. Caridade, fé, reencarnação, esperança, Deus e todos esses valores imortais que Jesus Cristo nos trouxe. São esses valores que os benfeitores espirituais estão depositando neste momento em nós, que vão nos fortalecer para a jornada espiritual, para suportar o mundo. Tudo bem, nós estamos recebendo isso. Mas cadê a contrapartida? Aí Emmanuel fala o nosso papel. Nós que alcançamos a alegria do Evangelho. Mas a contrapartida então é justo, nos diz Emmanuel, que quem saiba se constitua devedor de quem ignora. Que quem tenha se constitua devedor de quem não tem. É claro, fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, isso não é um conceito espírita, isso é lei de Deus. Fora da caridade não há salvação, é lei de Deus. Quem tem mais se constitui devedor de quem tem menos. O progresso da humanidade só se dá porque pessoas que têm mais doam para quem tem menos. Cultura, dinheiro, carinho, trabalho, esforço, conhecimento, sabedoria. É assim que funciona o universo. Quem tem mais energia doa para quem tem menos. E para quem tem menos, doa para quem tem menos ainda. Você só está de pé hoje, assistindo esse vídeo, porque muitas pessoas, durante muitos anos, doaram deles mesmos para você. Porque os nossos pais, que tinham mais que nós, doaram e se esforçaram, e foram aqueles devedores nossos que despenderam, depositaram muito em nós. Então é justo que na família, nós espíritas, diante da sabedoria da doutrina espírita, nos constituamos devedores. Para a gente contextualizar, eu tenho uma conhecida
que tem um sério problema com os próprios pais. Na verdade, ela tem um problema com o pai. O pai abandonou, o pai era violento, todo aquele problema que muitas pessoas têm com os pais. E ela guardava, e guarda até hoje, uma mágoa profunda desse pai. E no começo foi muito difícil, porque esse pai, essas situações deixaram marcas profundas em seu psiquismo. E ela se sentia vítima da vida. Ela se sentia vítima de ter nascido naquela família. Ela se sentia vítima daquele pai. E não compreendia. Mas ao longo da vida ela foi buscando respostas. E os benfeitores espirituais foram depositando esse sagrado depósito divino. Foram explicando para ela, através dos livros espíritas, através das religiões que ela foi buscando, mas principalmente na doutrina espírita, ela foi buscando muito reencarnação, imortalidade da alma e tantos outros valores imortais. E eles foram depositando. E ela foi entrando num conflito. Por quê? Ela não entendia a situação do pai, mas ela lia quando Jesus falava para ela perdoar 70 vezes 7 vezes, mas ela não conseguia perdoar o pai. E ela foi entrando num conflito. E aí, durante muitos depósitos imortais, ela iniciou também um trabalho nos psicólogos, nos psiquiatras, e foram depositando. Até um dia, ela me disse que 1 ano ela ia se dedicar. E ela ia conseguir vencer essa mágoa, pelo menos uma parte dela, e iria conseguir perdoar o pai. E ela decide entrar num certo psicólogo, e esse psicólogo, como medida salutar para ela, decide fazer a regressão com ela. Foi um remédio. Não é para todo mundo. Não é bom para todo mundo fazer regressão. Se fosse assim, Deus nos permitia a lembrança. Não é à toa que a gente esquece o passado. Eu conheço um casal que separou, porque a esposa estava com um conflito com o marido, decidiu fazer a regressão por conta própria e vivenciou a mesma situação do passado. E realmente o marido era o assassino. E quando a gente revive na memória toda aquela situação, quando você começa a pensar numa situação ruim, o que acontece? O sentimento vem todo de novo. E ela se viu de novo sendo assassinada pelo próprio marido, que hoje estava tendo a oportunidade de ter o perdão. Não era à toa que eles estavam tendo um conflito, mas era para resolver. E aí ela separou de vez. Então, a regressão não é remédio para todo mundo. Mas esse psicólogo, em benefício dela naquele momento, decidiu fazer a regressão. E ela faz a regressão. E aí ela descobre, ampliando a sua visão, descobre que ela não era vítima de nada. Que ela estava ali, naquela família, também no papel de devedora. De devedor. É claro, nada justifica a atitude do pai. Agora, se você for abrir a ficha kármica dos dois, os dois estão se pegando ao longo de 2.000 anos, muitas das vezes 5.000 anos, eles vêm se pegando, e ali um está devendo o outro. Veio ali para reconciliar. O principal papel da família, a reconciliação. Reconciliação. Então é justo. É justo que quem saiba mais se constitua devedor de quem saiba menos na nossa família. Então, para que nós não saiamos igual aqueles médicos loucos, o médico chega no pronto-socorro e fala assim, não, mas aqui só tem doente. Mas você esperava o quê? Você sabe mais. Para que a gente não faça aquele papel do professor louco na família, daquele professor louco que chega diante de uma sala de aula e fala, meu Deus, aqui só tem ignorante. Nessa sala de aula tem um bando de ignorantes, mas você esperava o quê? Eles não conhecem o Evangelho. E muitas das vezes, como esses professores loucos, a gente quer exigir do parente uma atitude que ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Aquele perdão que você já sabe que tem que fazer, ele não vai te dar, porque ele desconhece. Para ele pouco importa. Aquela compreensão, aquele equilíbrio que muitas das vezes a gente quer dos nossos parentes, eles não vão nos dar.
Você ensinará equilíbrio para o teu parente, para a tua esposa, não falando de equilíbrio para ele, mas diante de uma situação totalmente desequilibrada, você se esforçar em se equilibrar. Nós ensinaremos perdão para os nossos filhos, para a nossa sogra, perdoando. Quando ela nos exige perdão, e muitas das vezes elas estão totalmente erradas, mas mesmo assim a gente perdoa. A maior divulgação da doutrina espírita, meus irmãos, não está no palanque espírita, está na tua vida. A nossa vida será a melhor propaganda do espiritismo entre os nossos familiares. Quer divulgar a doutrina espírita para o seu marido, para a sua esposa? Viva dentro da tua casa a doutrina espírita. Nós somos a propaganda viva da doutrina espírita, onde quer que a gente passe. E aí nos diz Emmanuel, finalizando, não importa se os progenitores sejam descrentes ou não tenham religião, não importa. Não importa que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas. Você pode estar num lar que não comunga dos seus valores imortais, mas você tem um lar íntimo e nós permaneceremos nesse lar onde as virtudes de Deus estão se desabrochando. E nós estamos na família para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a nós mesmos. Não te esqueças, pois, se verdadeiramente aceitas o Cristo, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. E eu finalizo com uma frase. Certa vez, uma amiga palestrante me diz uma frase há muitos anos atrás, que depois de muitos anos eu fui compreender. E hoje eu compreendo de uma forma melhor. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua família? Você quer transformar o mundo? Volta para casa e ama a sua família. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Até o próximo estudo.